Agora, gente, eu quero tratar do Anderson Torres, o preso Anderson Torres, né? O Anderson Torres, que foi preso, secretário do Distrito Federal, ex-ministro do Jair Bolsonaro, não é? Ele disse que pretendia triturar a minuta do golpe. E eu sei que muitas pessoas podem pensar, mas por que isso é relevante, André? Assistam essa parte da live até o final, que eu vou explicar por que isso é importante. Bem, olha só isso daqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo fechar isso daqui. Close Edge, pronto. Não, obrigado. Sem esclarecer a autoria, Torres disse que pretendia triturar a minuta do golpe. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, publicou uma nota nessa quinta-feira, alegando que a minuta do golpe, descoberta pela Polícia Federal em sua casa em Brasília, teria sido uma sugestão de terceiros. Ele não esclareceu a autoria. E é importante esclarecer, viu, Anderson, quem foi que escreveu? Porque essa pessoa planejava um golpe de Estado no Brasil. Crime. Uma atividade e ato antidemocrático que atenta contra a Constituição, incorre em diversos crimes e isso tem que ser punido. E reclamou que o documento foi vazado fora de contexto. Qual é o contexto de uma minuta golpista, Anderson Torres? Para alimentar uma narrativa falaciosa contra mim. Não, a narrativa é verdadeira, viu? O jornal Folha de São Paulo revelou que a Polícia Federal encontrou a minuta do golpe em um armário na casa de Torres durante a busca e apreensão que ocorreu nessa semana. O documento decretaria estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e investigaria o ministro e o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, com o objetivo de mudar o resultado das eleições. A notícia é do GGN, viu? Aqui tem os detalhes, né? Ele disse: no cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa essa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. Para tudo, tudo tem que parar agora. Isso aqui é crime. E o Anderson Torres acabou de confessar. Ele confessou um crime. E vou explicar para vocês por que ele confessou. Vocês viram ali ele dizendo que iria triturar a tal da minuta. Ele, como servidor público, ele tinha o dever constitucional, e se ele não sabia, isso tem que ser informado a ele, e o fato dele não saber não isenta ele de responsabilidade, porque ele deveria saber que uma vez recebendo uma minuta do golpe, uma coisa que planejava, que pode ser inclusive que ele tenha escrito ou tenha participado, e essa história dele seja pura mentira, né? A gente sabe o quão próximo ele era do Bolsonaro. Mas vamos entrar na fantasia dele de que ele recebeu e iria triturar, e não foi ele que fez isso daí. Ele tinha o dever constitucional de entregar para a Polícia Federal, no mesmo dia, de preferência, ele tinha que ligar para a polícia na mesma da hora que ele recebeu. Dizer quem entregou para ele, em que condições ele recebeu, e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, quem me entregou foi fulano, e eu estou denunciando para a Polícia Federal isso. Quando ele diz, não, a gente ia destruir, a gente ia triturar, isso é ocultação de provas. Ele estaria acobertando golpistas criminosos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. O Cherla, não sei se é homem ou mulher, disse, infelizmente, não acredito que ele vai abrir a trama. Eu também sou cético, porque tem uma coisa muito simples de entender. Se ele delatar o Bolsonaro ou aliados próximos do Bolsonaro, ele vai perder todos os aliados que ele tem. Ele vai virar pessoa não grata para todo o bolsonarismo. E ele será perseguido pelos bolsonaristas fanáticos, que é importante entender que nenhum bolsonarista que venha a denunciar Bolsonaro pode esperar dos bolsonaristas
solidariedade. A maioria dos bolsonaristas vão ficar com Bolsonaro, mesmo que se descubram todo tipo de crime em relação a ele, porque o bolsonarismo é uma seita. É uma seita hoje, fanatizada. Então, muitos bolsonaristas, os bolsonaristas da seita, vão ficar com o Bolsonaro até o fim. Então, se ele denunciar, ele vai pegar a ira da seita contra ele. O bolsonarismo tem aí entre 20% a 25% de percentual que apoia o Bolsonaro, que faz parte da seita. E aí ele tem que pesar se a delação premiada dele, a liberdade dele, vale irritar e virar inimigo número 1 desses milhões de pessoas. Esse é o cálculo que o Anderson Torres vai fazer. E tudo vai depender do encaminhamento do processo e da avaliação do Anderson Torres e dos advogados dele, das chances dele de escapar sem, ou ter uma punição não muito pesada, sem delatar o Bolsonaro. Se ele avaliar que ele consegue, ele não delata ninguém. Se ele achar que a punição para ele vai ficar muito pesada, pode ser que ele tente delatar alguém para escapar ou fugir da punição. Então não dá para ter essa confiança toda que ele vai delatar o Bolsonaro. Inclusive, eu falei sobre isso em um vídeo no meu canal. A Tcherla é menina. Oi, Tcherla. Tamo juntos. Obrigado por esclarecer e me desculpe. Mas, enfim, vamos seguir aqui falando sobre isso. Então, ele pretendia, só para eu terminar o que eu estava falando, ele pretendia destruir, né? O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar relatórios da gestão para a transição. Respeito à democracia, tenho muita consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. Mas ele, obviamente, prevaricou. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a postura correta de Torres deveria ter sido a de decretar a prisão imediata de quem lhe sugeriu a proposta de golpe contra o resultado das eleições. Óbvio. Como agente de servidor público, se ele não quisesse decretar a prisão se tratando de um militar, se ele tivesse medo, ele tinha que, no mínimo, denunciar para a Polícia Federal no mesmo dia. Não guardar em casa como um plano B. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Torres por ter sabotado a segurança do Distrito Federal, permitindo a invasão e depredação da sede dos 3 poderes. Enfim, esse é o Anderson Torres. Esse é o Anderson Torres. Ah, sim, eu estou em Salvador, viu, gente? Mas fui recentemente a São Paulo, conheci o Ferrez e estou com a canequinha aqui do São Paulo, mas claro, vermelha, né? Canequinha vermelha para fazer jus aqui. Enfim, então é muito importante, gente, da gente compreender o crime de prevaricação cometido pelo Anderson Torres, né? Pelo Anderson Torres. Deixa eu só silenciar esse negócio aqui, senão vai nos perturbar durante a live. Mas, enfim, ficou claro para todo mundo? Todo mundo entendeu que ele prevaricou? Prevaricar é quando é isso, né? Ele deveria ter denunciado, ele tinha que ter avisado a polícia, né? Mas ele não fez. E ao não ter feito isso, ele incorreu em crime. E ao pretender destruir, ele incorre em outro crime, que é de ocultação de provas. Então, Anderson Torres, ele está, de fato, muito encalacrado com a justiça. Muito mesmo, né? Muito encalacrado mesmo, né?